Olá, pessoal bonito aí do meu Brasil, como é que vocês estão? Espero que todos muito bem. Eu sou a professora Renata, da disciplina de Matemática, e hoje nós teremos mais uma aula sobre elipse. Mas a elipse com eixos paralelos aos eixos coordenados. Isso quer dizer o quê? Que os focos estarão numa reta ou paralela ao eixo x ou paralela ao eixo y. Vamos ver como é que isso acontece. Nós podemos ter, no primeiro caso aqui, né, AB, que é o eixo maior, paralelo ao eixo x. O DE, que é o eixo menor, paralelo ao eixo y. Então, o que vai diferenciar da que nós tínhamos visto antes? O eixo da elipse não coincide com a origem do plano. Então, você vai ter lá que o centro vai estar fora do centro. Por isso que eu coloquei aqui que as coordenadas do centro têm outros valores que não são 0, 0, tá? Então, vão ter outros valores. As coordenadas dos focos serão o quê? Você vai ter que M e N são as coordenadas do centro. Então, você vai ter que fazer a diferença e a soma desses valores para obter o valor do x desse foco. Então, o x do centro menos a distância do centro até o foco. E o outro foco, o x do centro mais a distância do centro ao foco. Um para um lado, o outro para o outro, seja para o eixo x, seja para o eixo y. Então, nós teremos dois casos. No primeiro caso, os focos encontram-se numa reta que é paralela ao eixo x, então vai estar na horizontal. E se os focos estão sobre a horizontal, então o eixo maior está na horizontal. Então, o centro continua tendo aí coordenadas que são diferentes de 0, 0. Isso aqui é importante vocês lembrarem. Num segundo caso, nós podemos ter então que os focos estarão numa reta que é paralela ao eixo y. Dessa forma, o eixo maior vai ser paralelo ao eixo y. Então, vai ter também aquelas diferenças de equações que nós já vimos na aula anterior. A equação da elipse, então, com os eixos paralelos aos eixos coordenados, vai ser o quê? Se o centro de uma cônica não for a origem, dizemos que a cônica está transladada. Essa vale para todas as cônicas. A primeira que nós estamos vendo é a elipse. Então, ela vai estar transladada, quer dizer, fora do centro do plano cartesiano. Se o centro da elipse é um centro C, que tem coordenadas M e N, coloquei aqui M e N só para dizer que são valores diferentes de 0. Estou chamando bastante atenção disso. E seu eixo maior for paralelo ao eixo X, que é o primeiro caso que nós vimos nos slides anteriores, então sua equação ela é bem parecida com a equação que nós já vimos quando a elipse tem o centro coincidido com o 0. O que vai diferenciar, já que elas não são iguais? No x, nós temos que tirar o x do centro. E no y, tirar o y do centro. Lembre-se que M e N são as coordenadas do centro. Então, nós temos que fazer essa diferença para poder compensar essa translação que ela teve, tá? Esse translado que ela teve. Então, A ao quadrado, B ao quadrado, continua valendo o teorema de Pitágoras também. Agora, se a gente tiver os focos, né? Os focos lá numa reta que é paralela ao eixo y, também vai mudar. O que vai mudar? Então, o centro da elipse continua sendo o ponto MN, aí o seu eixo maior paralelo a y. Então, o que isso quer dizer? Que embaixo do y nós temos que colocar o valor do A. Não podemos esquecer, então, que o valor do A, que é a distância do eixo maior, vai estar embaixo do y. Por quê? Porque o eixo maior está na reta paralela ao eixo y. Continuamos fazendo a diferença na equação x menos o x do centro, y menos o y do centro, tá? Então, é esse cuidado que a gente tem que ter na hora de colocar os dados na equação. Então, para começar, eu quis propor para vocês aqui identificar o que é o eixo maior, o que é o eixo menor, qual que é o centro, para a gente poder ler esses dados em uma figura. Então, eu trouxe aqui para vocês uma elipse. Essa elipse tem seu eixo maior
paralelo ao eixo X e o eixo menor paralelo ao eixo Y. Então, vamos completar aqui, ó. Qual que seria o eixo maior? Quanto mede o eixo maior? Quanto mede o eixo menor? Quanto é essa medida? E as coordenadas do centro. Tentem preencher em casa olhando somente a figura. Logo, nós vamos fazer juntos essa atividade, tá bom?
Então, pessoal, vamos lá completar então aqui os dados que foram dados nesse exercício. Resolução do exemplo 1, identificar os elementos da elipse. Então, o primeiro passo, como eu sempre disse, é anotar os dados, é identificar, você poder tirar as informações de uma figura. O eixo maior é essa distância, então é 5 menos 1. Eu tiro do maior a distância para o menor, faço a diferença. 5 menos 1 fica 5 mais 1, que é 6. Ou ainda você pode pensar, olha, daqui desse ponto 5 até o centro, que é o eixo maior, eu tenho 5 unidades. Mais uma unidade são 6 unidades. A distância é sempre positiva. O eixo menor, então, 3 menos 1, que menos 1 mais 1, que é 4. Então, 3, andei 3 casinhas, andei mais uma casinha, eu tenho 4. Aí, eu já tenho as distâncias do eixo maior e do eixo menor. O centro, o valor do x é 2. Eu tiro aqui do eixo x. O y vale 1. Então, as coordenadas serão 2, 1. Como que eu faço para calcular os valores de A e de B? Porque o que eu encontrei foi o eixo maior e o eixo menor. O que a gente tem que lembrar para fazer isso? Que o eixo maior é 2A e que o eixo menor é 2 vezes o B. Então, 2 vezes A vale 6, quer dizer que o A vale 3. 2 vezes B vale 4, quer dizer que o B vale 2. Dessa forma, quando a gente tem todos os dados organizados sobre uma elipse, sobre qualquer figura geométrica, com esses dados você consegue escrever a equação dessa figura, no caso aqui é uma elipse. Então, a gente consegue escrever a equação. Essa é a atividade que vai ficar para vocês fazerem agora, escrever a equação da elipse descrita no exemplo 1. Então, o exemplo 1, nós vamos pegar aqueles dados do exemplo 1 e escrever a equação dessa elipse. Então, como ficou no slide anterior, eu vou deixar aqui os dados, para a gente não esquecer que o A vale 3, o B vale 2 e as coordenadas do centro valem 2, 1. Lembrando, as coordenadas do centro nós chamamos de M e N. Então, quer dizer que aqui o M vale 2 e o N vale 1. Então, lembrando sempre, qual que é a posição da elipse? Ela é com o eixo maior paralelo ao X ou ao Y? Primeiro passo, né? Aí você vai ver qual das duas equações que você vai usar e substituir esses dados. Vamos ver todo mundo substituindo em casa bem rapidinho, a gente já volta.
Então, estamos aí de volta para verificar como que ficou a equação da elipse desse exemplo número 1. Aqui nós temos os dados, o M vale 2, o N vale 1, pois o centro da elipse tem coordenadas 2, 1. Seu eixo maior é paralelo ao eixo x, lembra que eu sempre digo que vocês têm que verificar isso antes de escrever a equação. Então, eu coloco qual é o modelo de equação que eu vou usar. Lembrando, então, que o A ao quadrado vai estar embaixo do x menos m ao quadrado, porque o A é a distância maior, né? A distância maior está aí embaixo do x, a menor embaixo do y. Substituindo, então, os dados, vejam que eu só coloquei os dados aqui para a gente não confundir. X é genérico para qualquer ponto da elipse, menos 2. Da onde eu tirei esse 2? Do valor de m. Ao quadrado, tudo isso dividido por 3 ao quadrado. Quem é 3? 3 é o valor de A. Y, que é o genérico, um ponto genérico, é o y do ponto genérico da elipse, continua sendo y, menos 1. O 1 eu tirei do y do centro. 2 ao quadrado, o 2 é o valor de B. X menos 2 ao quadrado, 3 ao quadrado é 9. Y menos 1 ao quadrado, 2 ao quadrado é 4, igual a 1, eu deixei em negrito para vocês como que fica a forma de escrita dessa equação da elipse. Gente, se você está escrevendo uma equação, vai aparecer na sua equação as variáveis, ou a variável. Nesse caso, nós temos duas variáveis, porque estamos num plano cartesiano. Então, vai ter x e y na equação. Okay? Então, não procurem substituir os valores de x e y, tá? Vocês vão substituir os valores de A, de B e das coordenadas do centro, que nesse caso, M e N, centro da elipse. Então, a atividade 2, considere uma elipse cujo centro é o ponto 2 menos 3, M, N. Um de seus focos tem coordenadas 2, 0. E um de seus vértices é o ponto 2, 2. Então, veja que nós temos várias informações aqui. Determine a sua equação. Primeiro passo, aí em casa, anotar os dados desse problema, desse exercício. Anotem os dados e vejam como que vocês podem manipular para chegar ao seu objetivo de escrever a equação e a gente já volta para verificar.
Então, pessoal, para resolver esse exercício, eu quis colocar a imagem dessa elipse, que fica mais fácil da gente visualizar. Então, sempre se você quiser poder fazer também um esboço, o esboço o que é? Não é um desenho exato, é uma imagem que possa te ajudar a visualizar essa elipse. O que seria essa imagem? Ah, eu sei que o centro tem coordenadas 2 para x, menos 3 para y. Pá, localizo o centro. Depois, eu sei que um dos focos está no ponto 2 para x, 0 para y. Localizo o foco. E temos também, né, que o ponto 2, 2 pertence à elipse. Então, aqui você já tem 3 informações. Primeiro passo, então, identificar os elementos dessa elipse. O centro está aqui, 2 menos 3. O valor de A, o que é o A? A é a distância do centro até na verdade, metade do eixo maior. Metade do eixo maior ou a distância do centro até um dos vértices do eixo maior. Então, aqui eu tenho essa distância que vai do menos 3 até o 2. Eu consigo ver melhor com a figura. E o valor de B que a gente vai calcular. Então, anotei aqui que o centro é 2 menos 3. O A vale 5. Por quê? Porque a distância do menos 3 até o 2. Veja, daqui até aqui eu tenho 2. Daqui até aqui eu tenho 3. 2 mais 3 é 5. A distância do foco até o centro. O foco foi dado no exercício que está sobre o eixo X. E o centro, 2 menos 3. Então, daqui desse ponto que é o foco até o centro, eu tenho 3 unidades. Fica muito mais simples da gente visualizar na figura. Então, 3 é a distância C. Para achar o valor de B, vamos usar o teorema de Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado é igual a B ao quadrado mais o C ao quadrado. O A vale 5, 25. Vejam, outra coisa que a gente tem que estar bem atento é de colocar os valores nos locais certinhos, né? Muita gente acha que só põe depois do igual, coloca de qualquer jeito. Não, o A é a hipotenusa, é o maior valor que você tem. É a distância que você tem no semi-eixo, metade do eixo maior. Então, 5 ao quadrado, 25. B você não sabe quanto é, você deixa lá. E o 3 vai ser substituído aqui no lugar do C, 3 ao quadrado é 9. O que acontece? Acontece que eu quero saber o valor de B, então o 9 que está sendo somado eu vou trazer para o primeiro membro, subtraindo. Então, o que eu vou ter? B ao quadrado é igual a 16, que é 25 menos 9. Fazendo a raiz quadrada dos dois membros, então B vale 4. Professora, mas por que raiz quadrada de 16 é 4? Não é menos 4. É também menos 4, a gente sabe que 4 ao quadrado é 16. Menos 4 ao quadrado também é 16. Então, por que você não colocou ali menos 4? Porque nós estamos trabalhando com uma distância. Esse valor de B é a distância que a gente tem do semi-eixo menor. Então, distância, não temos valores negativos. Quando a gente fala em valor negativo, a gente está só indicando o sentido, tá? Aqui, o B é somente o 4. 4 unidades que eu tenho de distância ali. Então, já tenho os valores de A, de B e sei que o eixo maior é paralelo ao eixo Y. Então, já tenho essas informações. Pego o modelo de equação em que o valor de A estará embaixo do Y, porque o eixo maior é paralelo a Y. Então, x menos 2, o que é esse 2? É o x do centro. Y menos 3, o que é esse menos 3? Y do centro. A ao quadrado, opa, não, A ao quadrado, o A está embaixo do Y, tá vendo? Olha como a gente se confunde, não pode confundir. O A embaixo do Y, que é o maior valor. A ao quadrado, B ao quadrado. Então, eu só vou calcular os quadrados e deixar a equação na forma mais simples possível. 16, 25, menos 3, que fica mais 3. Então, aqui eu deixei para vocês em negrito a equação, que é o resultado, a resposta dessa atividade. Tudo bem? E temos
para todos vocês a proposta de mais uma atividade para ver se agora vocês fazem essa atividade, vocês vão fazer em casa, sozinhos, bem concentrados. Então, considere a elipse de equação. Lembra que eu falei que eu podia dar a equação para vocês e fazer perguntas da equação e não do desenho ou de dados, simplesmente, de enunciado? Então, o nosso enunciado aqui é simplesmente a equação da elipse. Determine o seu centro e os focos. Então, só quero chamar a atenção de que o eixo maior está paralelo ao eixo X. Eu vou fazer só essa observação e deixar vocês responderem aí em casa para a gente voltar logo daqui a pouquinho para corrigir para ver se está certo. Então vamos lá, gente, olhando aqui para a nossa equação, nós conseguimos tirar informações dela. Eu coloquei no formato da equação geral, então x menos o m, que é o x do
do centro da elipse, a ao quadrado, y menos o n, que é o y do centro, b ao quadrado. Então, eu coloquei a forma genérica, a forma geral de uma equação, e ao lado a que nós temos no enunciado, x mais 1, y mais 2, para a gente poder fazer por comparação quais são os valores que nós temos que tirar aqui da equação dada no enunciado. Então, quer dizer que o m vale menos 1. Por que menos 1? Porque aqui eu tenho x mais 1. Só que o modelo da equação é y menos o x do centro. Então, x menos o x do centro. Menos, menos, para ficar mais. Então, o x do centro, que é o valor de m, vai ser menos 1. E o y do centro, que é o valor de n, vai ser menos 2, porque acontece a mesma coisa de eu ter y mais 2. Eu já coloquei esse exemplo justamente para chamar a atenção de vocês para isso, tá? O 16 é o quê? A ao quadrado. A gente está colocando essa equação em cima dessa para poder ver o que casa, o que está ocupando as posições aí. Então, a ao quadrado está ocupando a posição do 16. 4 ao quadrado, que é 16, eu consigo tirar o valor de A. O B ao quadrado vale 4, então quer dizer que o B vale 2. Então, aqui, dessa resolução que a gente fez, eu consigo tirar as informações de que o centro é menos 1, menos 2, que estão aqui, menos 1, menos 2, m e n. Então, aqui eu tenho ó, x menos m, y menos n, a ao quadrado, b ao quadrado, tudo igual a 1. Então, aqui eu consigo tirar as coordenadas do centro, os valores de a e b, 4 e 2. Então, continuando, para a gente poder colocar quais são as coordenadas dos focos. Quais são as coordenadas que nós temos nos focos? Eu trouxe dos slides anteriores, eu trouxe aqui o modelo, né, de como que a gente tem a forma geral das coordenadas dos focos. Então, eu tenho que o centro é menos 1, menos 2, m menos 1, n menos 2, o a vale 4, o b vale 2, eu coloco as informações para não ficar perdida. Então, quando vocês estiverem resolvendo, vocês deixam os dados que vocês vão usar no decorrer do exercício sempre em evidência lá, colorido, para você não perder as informações. O foco 1 vai ter que coordenadas? M menos C, N. O foco 2, M mais C, N. Só que eu não tenho os valores de C. O que está faltando aqui são os valores de C. Poxa, eu tenho M, eu tenho N, eu tenho o A, o B, mas eu não tenho os valores de C. Aliás, o valor de C, né? Num foco eu vou somar, no outro foco eu vou subtrair, porque um está para a direita, o outro está para a esquerda. Então, como que a gente vai fazer para calcular o valor de C? Relembrando aqui com vocês os elementos de uma elipse. Vamos focar no A, no B e no C, que são os elementos que nós utilizamos para escrever a equação dessa elipse. Então, o que é o A? O A é o valor do semi-eixo maior. Semi-eixo quer dizer metade do eixo maior. Então, o eixo maior aqui na nossa figura vai de A até B. Esse é todo o eixo maior. O valor de A é da origem até o ponto B, que é um dos extremos do eixo maior. Então, aqui, se eu tenho a distância 2A, a metade é A. A mesma coisa acontece com o eixo menor. O eixo menor, eu tenho que vale 2B. Quer dizer que o semi-eixo vale B. Semi-eixo é a metade do eixo menor. E, então, o C, que é a distância focal, o C é mais tranquilo, é a distância do centro, da origem da elipse, até qualquer um dos dois focos. A distância da origem até o foco 1 é C, a distância da origem até o foco 2 é C, a distância focal entre os dois focos é 2C. Então, nós não podemos esquecer que para a elipse é válido o teorema de Pitágoras. E onde está esse teorema de Pitágoras? Nós temos, então, a distância de O até o foco, qualquer um dos dois, nós vimos que vale C. Nós vimos que o semi-eixo menor vale B.
Então, aqui eu tenho o valor de C e o valor de B. E o A, que é o semi-eixo maior, também é encontrado aqui na distância do foco até o extremo do semi-eixo, ou do eixo menor, semi-eixo menor, né? Então, essa distância do foco até o extremo do eixo menor também vale A. A gente tem que estar atento aí, né, para poder aplicar certinho o Teorema de Pitágoras. O valor de A será o maior valor. B e C são os catetos, pois estão exatamente sobre os eixos ordenados nesse caso. Isso também vale para o outro lado, tá, gente? Então, vale tanto para o foco 1 quanto para o foco 2. Aqui eu também tenho A do outro lado, tá bom? Não se esqueçam disso. Então, continuando, como é que a gente vai fazer para resolver esse exercício 3? Vamos aplicar o Teorema de Pitágoras, porque está faltando o valor de C. Então, A ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos, como nós vimos antes no triângulo retângulo. 4, substituo no lugar do A, o B eu vou substituir por 2 e vai ficar lá para eu calcular o valor de C. Então, 4 ao quadrado 16, 2 ao quadrado é 4, vem para o primeiro membro subtraindo, igual a C ao quadrado. 16 menos 4 é 12. Raiz quadrada de 12 não está errado, mas na matemática nós sempre procuramos escrever as raízes, as frações, as equações na forma mais simples possível. Então é por isso que eu vou aqui fatorar esse 12 para tentar escrever da forma reduzida. Então vamos fazer junto comigo aqui no quadro, porque podem ficar dúvidas, né? Então, raiz quadrada de 12, como é que a gente resolve? Fatoro o 12, somente dividindo por números primos, a gente não pode esquecer, né? Então, quer dizer que fatorando esse 12, ele vai ser o quê? 2 ao quadrado vezes 3. Então, no lugar do 12, o que eu vou escrever? 2 ao quadrado vezes 3. Colocando uma raiz para cada um, 2 ao quadrado, raiz quadrada de 3. Essa é uma propriedade de radiciação. Quando eu tenho um produto dentro do radical, eu posso distribuir essa raiz. E aqui, 2 dividido por 2 é outra propriedade de radiciação. Eu posso simplificar o índice da raiz com a potência do radicando, o expoente aqui da potência do radicando. Vai ficar, então, 2 raiz de 3. Então, é daí que saiu esse resultado aqui, 2 raiz de 3, para escrever da forma mais simples, tá? Então, agora é só a gente substituir no nosso formato para as coordenadas do foco 1 e também do foco 2. Então, menos 1 é o x do centro, menos c. Só que menos c vale 2 raiz de 3. Tá aqui, ó, 2 raiz de 3. Menos 2, que é o y do centro. Tá aqui. Foco 2, menos 1 mais c. Quanto vale c? 2 raiz de 3. Eu vou somar. Continuo repetindo o menos 2, que é o n. É o x, o y do centro. Então, você vai ter aqui as coordenadas do foco 1 e do foco 2, uma para um lado e a outra para o outro. Nós vimos na nossa aula de hoje equação da elipse com eixos paralelos aos eixos coordenados. E vamos continuar falando de elipse ainda na próxima aula. Quero lembrá-los de não deixar de assinar lá a chamadinha de vocês, colocar o ok que vocês estavam assistindo a aula lá no Google Class, realizar as atividades propostas e conversar com o seu professor pelo mural. A gente se vê na próxima aula.